Canal 69 na área para falar de Cruzeiro e Atlético, para falar de Clássico Mineiro. Teve gol do Caio Jorge, teve gol do Fabrício Bruno. Os convocados estão mostrando para o Ancelotti que, convocou e vai pôr para jogar. Tem que pôr para jogar, porque estão jogando demais. E, né, só um parênteses aqui. Que semana boa para os convocados, hein? Hugo Souza fazendo uma partidaça, pegando muito ali, garantindo ali a vitória do Corinthians. Fabrício Júnior e Caio Jorge. Fabrício Bruno vivendo uma noite de atacante, né? Gol, assistência. Caio Jorge, mais uma vez, mostrando o bom posicionamento, o oportunismo, a velocidade para girar e mandar para o gol. E vamos falar mais desse jogo. É um jogo que começou muito equilibrado. O único fator favoritismo era pro Atlético pelo fator casa, torcida única dentro da sua casa ali o Atlético. Só que o retrospecto do Atlético contra o Cruzeiro jogando nessas condições não favorece muito. Porque o Cruzeiro e o Atlético em 5 jogos dentro da nova arena do Atlético foram 3 vitórias do Cruzeiro, um empate e uma vitória do Atlético. Então, se o Atlético vinha com essa pressão de ter que ganhar dentro de casa do Cruzeiro, e o Cruzeiro em manter esse retrospecto bom. A Arena MRV completando 2 anos, o Lucas Silva pelo Cruzeiro completando 300 jogos. Então, esse foi um clássico muito bom, com histórias muito legais. Começou muito movimentado, os dois times entregando muito. O Cruzeiro tendo ali uma defesa, meio de campo e ataque que conversavam. Matheus Pereira fazendo muito bem a sua função ali. O Lucas Silva, quando precisava dar uma pausa no jogo, embora o jogo tenha sido muito movimentado, o Lucas Silva dava uma laterizada, não sei se essa palavra existe, mas cadenciava mais o jogo para as laterais, municiava mais ali as laterais do campo do Cruzeiro e puxava também a responsabilidade de segurar mais o meio de campo. O Atlético não tem isso, o Atlético não tem esse jogador para fazer esse tipo de variação. O Atlético simplesmente estava se limitando a lançar a bola da defesa para o ataque. Na velocidade, explorando a velocidade do Hulk, do Scarpa, do Dudu. E assim, é muito pouco, tá? Para uma partida desse tamanho, para o contexto desse tamanho, é muito pouco. E eu assistindo o jogo, eu comentava, né, com amigos ali, eu falei, gente, o Atlético não tem meio de campo. Tá faltando meio de campo para o Atlético. Se continuar desse jeito, vai chegar uma hora que não vai aguentar. Por quê? Porque, gente, você sobrecarrega demais. É um jogo que, quando você não tem meio de campo, você vai ficar abusando de velocidade, tentando jogar bola nas costas do atacante do Cruzeiro e tentar explorar a velocidade do time. Isso vai cansar os seus jogadores. E vai chegar uma hora que ou os jogadores não vai estar conseguindo mais acompanhar ou vai ter que ser feita a substituição. E foi o que aconteceu, tá? O Dudu estava bem no jogo, o Arana também estava conseguindo chegar bastante na lateral para fazer esse cruzamento. O Scarpa também conseguiu umas escapadas, mas o Hulk eu achei faltou muito, o Hulk estava muito abaixo, mas muito porque você vai apostar só na velocidade do jogador, você não tem ali uma bola para trabalhar o meio de campo e tentar fazer essa transição mais homogênea, sem tanto lançamento, explosão de velocidade. Isso exige demais. E o Cruzeiro, por sua vez, quando tinha a bola, tentava fazer essa transição mais tranquila. Recebia a bola o Lucas Silva, o Lucas Romero ali pelo meio de campo, tentava ficava tentando só lançamento. O Cruzeiro chegava muito bem na área do Atlético, mas não finalizava, ficava rodando a bola de um lado para o outro e teve muita dificuldade para isso, né? Para finalizar, teve chance, as melhores chances do primeiro tempo foram do Atlético, muito porque teve mais próximo da área do Cruzeiro, por causa dos lançamentos que fazia. Se você pegar o mapa de calor do primeiro tempo especificamente, porque no Cruzeiro tempo o Cruzeiro cresce mais, mas no primeiro tempo especificamente você vai ver que o Atlético teve o predomínio daquela área, a área vermelha está toda dentro da área do Cruzeiro. Por quê? Por causa dos lançamentos que eram feitos, as tentativas de ligação direta. Mas é muito pouco, como eu dizia, é muito pouco. No segundo tempo, começa de uma forma um pouco diferente, o Cruzeiro mais presente e o Atlético tentando se retrair mais, para poder pegar o Cruzeiro por uma bola. Foi o que eu entendi do jogo, porque
porque o Atlético não estava conseguindo na ligação direta. Então, se pega um contra-ataque, se sobra um contra-ataque, para abusar ali da velocidade, da força física do Hulk, o Atlético poderia chegar ao gol. Só que aos 4 minutos acontece o imprevisível, o inesperado. Gol do Fabrício Bruno, que, meu Deus do céu. Gente, foi um baita gol. Para mim, ali, um dos mais bonitos da competição até agora. Por ser um zagueiro, ele teve muito espaço. A impressão que me deu quando eu vi o lance foi que, cara, ele está dando muito espaço, mas é o Fabrício Bruno. Só que aí o cara tira um chute de raríssima felicidade. Uma pintura. Muito bonito o gol. Uma finalização que é 1 em 1 milhão que ele vai acertar de novo. Muito pelo momento que vem vivendo, convocado, a atmosfera, a confiança. Acontece nisso. E quando o time está bem, tudo conspira a favor. Quando o time está mal, tudo conspira contra. E foi o que aconteceu. Um zagueiro que não tem o chute como uma ferramenta, é muito bom no jogo aéreo, não tem o chute como uma ferramenta, não é um zagueiro que chuta muito no gol, e conseguiu aí um gol digno de atacante. E a partir daí, o Cruzeiro ganhou confiança, o Atlético se sentiu mais cansado e deu aquela caída. O Cuca fez as substituições e, para mim, muito em função do que eu tinha falado, do cansaço, e ver que não estava funcionando essa ligação direta, de acionar direto o Scarpa, o Dudu, e tentar fazer isso. E ele tirou os dois. E, para mim, não foi mexidas que melhoraram o Atlético. Mas eu acredito que ele viu que não estava dando certo e tentou fazer algo diferente, né? Ele ter começado com o Dudu, eu já achei uma surpresa, mas ele tentou muito ir nessa questão de, pô, Dudu com a camisa 92 contra o ex-clube, a maneira que saiu, se o Dudu marca um gol. Então ele tentou ir muito nessa questão emocional e mística do futebol. Não deu certo, não funcionou. Era um risco, assumiu o risco, poderia ter dado certo se o Dudu entra, faz gol. Ele ia ser que o cara que o ousado, ousou bastante, ia ser, né? Mas não funcionou. E o Cruzeiro funcionou muito bem. O mecanismo do Cruzeiro funcionou muito bem. E aí os 19, o Fabrício Bruno, na sua noite de atacante, dá para o Caio Jorge uma assistência. E o Caio Jorge, na rapidez que ele tem para girar e bater para o gol, eu não sei como que a defesa do Atlético não percebeu isso. Ele recebeu a bola, olhou e falou, pai, não tem ninguém, girou, meteu o gol, segundo gol do Cruzeiro no jogo, 18º gol do Cruzeiro, do Caio Jorge na temporada. Sim, terceiro na Copa do Brasil. Cara, tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. E convocado, a confiança do cara tá lá em cima. A estrutura do Cruzeiro já funciona muito bem. Quando você tem jogadores que estão nessa sintonia e lutando ali juntos. Porque, pô, o Caio Jorge convocado, o Kaique estava na pré-lista, o Matheus Pereira estava na pré-lista. Então, assim, é um momento do Cruzeiro que é muito bom e favorece muito para o time. O Cruzeiro agora vai decidir em casa. Vai decidir em casa, com apoio da torcida única. Mineirão com certeza vai estar lotado. Expectativa ir para a quebra de recorde de público. E foi um jogo muito bom do Cruzeiro. O Cuca, na entrevista coletiva, ele estava parecendo muito abatido. Eu percebi o Cuca muito abatido. Muito porque não consegui fazer com que esse mecanismo do Atlético melhore. E aqui, gente, o elenco do Atlético não é tão ruim. Não vive um momento bom. Mas você tem jogadores que, em condições normais, decidem jogo. Sabe? Você tem um Hulk, você tem um Scarpa. O Dudu eu não falo porque o Dudu é uma aposta, foi uma aposta. Né? Desde quando ele estava no Palmeiras, já não estava jogando bem. Antes da lesão, ele já não estava jogando bem. Então foi uma aposta. Né? O Bernardo foi uma aposta. Mas aí você tem o Júnior Santos, que eu não entendi porque não entrou no jogo. O Renier, eu não entendi por que esses caras não entraram.
O Renier deveria ter entrado titular, né? Não sei porque não entrou, entrou ali no segundo tempo. Mas, assim, de fato, o Atlético precisa de uma virada de chave. Seja essa virada de chave a troca de treinador, não sei. Mas precisa que alguma coisa aconteça para dar uma sacudida nesse time e falar, ô, acorda. Porque está se desenhando um 2024 melancólico para o Atlético. Na Libertadores, perdeu para o Botafogo na final, foi eliminado na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro estava brigando ali pelo rebaixamento. Abriu mão do Campeonato Brasileiro pelas Copas. Agora o Atlético está na Copa Sul-Americana e está aí com 2-0 contra na Copa do Brasil, tentando aí, se for eliminado na Copa do Brasil, vai sobrar a Sul-Americana. E, gente, é muito complicado a situação no Atlético. Então tem que ter uma virada de chave. Se o Cuca vai ficar, eu acredito que não fica até o final da temporada, tá? Se o Atlético perde, e depende da maneira com que perca esse jogo no Mineirão, para mim o Cuca já sai, já cai, tá? Não acho que o Atlético sendo eliminado na Copa do Brasil, que o Cuca vai permanecer para disputar a Sul-Americana. Acredito que não. Embora eu não sei se seja aí o melhor momento para se mandar embora, mas alguma coisa tem que ser feita, tá? Tem que ser feita alguma coisa. No mais é isso, a análise do jogo. E só lembrando aqui, gente, não tem clubismo aqui, tá? Eu não tô aqui para falar do meu time, eu tô aqui para falar de futebol e futebol como um todo. E no todo, o Atlético deixou muito a desejar, já vem deixando durante a temporada, mas um time que eliminou o Flamengo não pode jogar da maneira que jogou um clássico contra o Cruzeiro, que vem num momento muito melhor. É um time hoje que está brigando ali, uma terceira via ali para fazer frente a Palmeiras e Flamengo. E o Atlético eliminou nada mais, nada menos que o líder do campeonato, Flamengo. Deveria ter jogado melhor. Deveria ter encontrado uma maneira melhor de jogar. Não deveria apostar tanto como apostou. Então foi um erro para mim do Cuca. Mas dentro de campo também não funcionou. Então, acho que pro segundo jogo tem que ser adotada aí outra estratégia. Porque o Atlético vai ter que sair para o jogo. E o Cruzeiro é um time que gosta quando o adversário sai para o jogo, sai para jogar. Então vamos ver o que tem o Cuca, o que pode tirar da cartola aí para poder fazer esse Atlético, pelo menos, desempenhar um futebol digno de uma competição, de uma quartas de final, de um clássico, como é o clássico Cruzeiro e Atlético. No mais é isso. Like no vídeo e, mano, dá uma moral. Se inscreve no canal, e beleza? No mais é isso. Com Deus e que Papai do Céu abençoe vocês. Fui.